Bom dia a todo mundo, mais uma conversa com a presidente e uma semana muito gostosa, muito boa, né? Números muito bons porque quando a gente fala com o cidadão médio, né? As pessoas se preocupam muito o quê? Com a grana no bolso, com a coisa um pouquinho mais confortável, com a economia indo bem, porque isso se reflete na vida cotidiana, na vida de uma certa tranquilidade, uma certa calma, né? E a Fundação Getúlio Vargas soltou agora recentemente dois índices muito interessantes. Um era o índice de confiança do consumidor e outro índice de satisfação sobre a situação da economia. Os dois índices melhoraram muito, presidente, muito. Um é mais 2,5 pontos, quer dizer, é o melhor desde janeiro de 2019, o outro é o melhor desde outubro de 2014. Quer dizer, as pessoas estão com mais confiança e as pessoas estão com mais satisfação em relação à economia. E o senhor? Confiança e satisfação? Com a minha cara. Eu tô com muita confiança, Shoa, porque quando a gente acredita naquilo que a gente faz e quando a gente tem ideia, sabe, bastante firme daquilo que vai acontecer no final, eu sou um cara otimista, porque eu lembro que em 2009, quando o pessoal da ONU fez pesquisa sobre o povo que tinha mais confiança, era o povo brasileiro que mais confiava no futuro do seu país. Era um povo mais animado, mais com perspectiva no futuro. E eu acho que quando o povo percebe que a economia está funcionando, os empregos começam a aparecer, o salário começa a aumentar, a inflação começa a cair, as pessoas começam a perceber que as coisas estão melhorando para ele, individualmente. E, ao mesmo tempo, ele percebe que se está melhorando para ele, está melhorando para o seu vizinho. E aí as coisas começam a ficar melhor, as pessoas começam a falar, a se cumprimentarem, a falar bom dia. É um otimismo. A falar bom dia no elevador. Né? As pessoas não entram no elevador mais azedo, que aquela cara emburrada, as pessoas falam bom dia. Foi na feira hoje, você viu o preço da carne, você viu o preço da verdura. E é assim que a gente vai construir esse país mais democrático, mais inclusivo, muito mais participativo. Eu tô feliz e vou te dizer uma coisa, Uchoa. As pessoas vão se surpreender com o Brasil. O FMI ele vai errar todas as afirmações do FMI sobre PIB, não vai dar certo. Porque o Brasil vai crescer, e vai crescer de forma sólida, vai crescer de forma confiável, e mais importante do que só crescer, nós vamos fazer uma coisa, sabe, de crescimento distributivo. Vai crescendo e vai distribuindo, vai crescendo e vai distribuindo, para que a vida das pessoas cresça de acordo com o crescimento do país. É isso que interessa ao povo brasileiro, e é isso que vai acontecer. E não é um milagre, não. É determinação de que as coisas começam a circular no meio do povo. Quando o dinheiro começa a rodar no meio do povo, quando as pessoas começam a ter um trocadinho no bolso, quando as pessoas... Você veja um negócio, nós já temos quase 80% das categorias organizadas que fizeram acordo acima da inflação. No tempo anterior, era 75% abaixo da inflação. Significa que é um pouquinho mais de dinheiro na mão das pessoas. Isso vai acontecer sem muita pressa. Eu não sei se você está lembrado, eu sempre uso o exemplo do pé de jabuticaba. Quando você planta uma jabuticaba, não adianta você ficar embaixo querendo que o fruto aconteça no dia seguinte. Não. Você tem que regar, tem que colocar fertilizante, e quando passar um certo tempo, você vai colher a jabuticaba. Nós vamos colher muita coisa nesse país, porque nós plantamos corretamente, estamos adubando corretamente, e o dinheiro vai circular na mão de milhões e milhões de brasileiros. E os números não são simplesmente opiniões de instituições aqui no Brasil, né? Porque a FMI fez também divulgou também um número de que o crescimento de 30 países, né, o principal que ia crescer mais era o Brasil, era 2,1, os Estados Unidos era 1,8, a gente crescendo muito. A agência Fitch também melhorou o rating do Brasil, quer dizer, são coisas lá de fora, julgando o que está acontecendo aqui, né? Mostra que mesmo esse olhar, ainda que o senhor seja mais otimista do que eles, mas esse olhar lá de fora também é importante para investidores, etc. Eu sou mais otimista. Eu estava em Hiroshima e nós fomos no jantar oferecido pelo primeiro-ministro japonês. E lá eu encontrei com a diretora-geral do FMI. Eu falei para ela, ó, você vai se surpreender com o Brasil. É bom vocês não ficarem citando o número do Brasil, porque vocês vão se surpreender. O Brasil vai crescer mais do que a previsão do FMI. Isso vai acontecer. E tem gente que fala que o Lula tem sorte, porque o Lula tem sorte, porque não sei das contas. Então, gente, se é por causa de sorte, me elejam sempre, porque esse país precisa de sorte.
Sabe? Quem é que é um goleiro que não tem a sorte? Quem que é um centroavante que não tem a sorte? Não, todo mundo tem que ter sorte. E quem tem sorte é o povo brasileiro de ter escolhido certo a democracia para governar esse país. Porque, para mim, a inclusão social é a mola mestra, é a coisa crucial para o desenvolvimento do Brasil. Eu vou repetir uma frase para você nunca mais esquecer. Muito dinheiro na mão de poucos, como era antes, é concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. Quando todos tiverem um pouquinho, a gente vai perceber que as coisas vão melhorar. Eu não vou falar Tiquinho, porque Tiquinho é o centroavante do Botafogo, que é o artilheiro. Que está com muita sorte. Eu não vou falar, ele está com muita sorte. Qualquer chute que ele dá entra no gol. Sabe? Então, eu acho que é isso, Show. Eu acho que nós estamos passando por um momento de autoestima recuperada. A gente que o povo está recuperando a autoestima. Eu fui numa festa no Sindicato dos Metalúrgicos, sabe, há uns 10 dias atrás. O ânimo do povo, a crença do povo, o otimismo do povo é muito grande. Sabe, nós estamos acabando com aquele baixo astral, aquela coisa azeda, que ninguém gosta de ninguém, ninguém ri, ninguém... Sabe, não, isso tem que acabar, gente, tem que acabar. Você, por acaso, algum dia brigou com seus parentes? Você brigou com o pai brigou com você brigou com a sua tia recupera a amizade, vai lá, abraça e fala, gente, vamos junto, estamos juntos, porque o Brasil vai dar certo. É esse país que nós queremos. O país do ódio, o país do horror, o país da mentira, acabou. E acabou de verdade, porque o povo brasileiro quer que acabe. Apenas alguns querem continuar, que continue, mas vão quebrar a cara. Porque o povo brasileiro está cansado. Ele está cansado de tanta mentira, de tanto engodo, de tanto ódio, de tanta brutalidade, de tanta ofensa. A gente quer apenas isso, trabalhar, viver decentemente com a nossa família e cuidar do futuro dos nossos filhos. É isso que a gente quer. Esse espírito que você está falando, de certa maneira, tem a ver, e tem tudo a ver com política, né? Você acha que também a relação com o Congresso, a relação com os partidos, também está indo nessa direção? Quer dizer, quais são os próximos passos aí que você está tentando trazer, conversar com o pessoal dos republicanos, do PP? Talvez muitos políticos também queiram distender um pouquinho, acalmar um pouco os espíritos e fazer as coisas que o Brasil precisa? Ô, Shoa, você é um dos jornalistas mais experientes desse país, mais extraordinário. Eu gostava muito de você, sabe, quando eu via você entrevistando alguém, falando de esporte. E você sabe que, às vezes, a imprensa contribui para o bem ou contribui para o mal. Por exemplo, no caso da Lava Jato, apenas voltar nesse assunto, como um grande setor da imprensa se deixou enganar pelo Moro e pelo Ministério Público, eles não têm coragem de reconhecer que se enganaram. Então eles vão continuar contando a mesma história com a maior disfarçatez do mundo. Não tem problema. Mas eu vejo um noticiário todo dia. E eu vejo que as pessoas falam que eu fiz, que eu não fiz. Às vezes as pessoas inventam conversa que não teve. E quando as pessoas não têm o que falar, as pessoas falam segundo fonte, segundo uma pessoa, sabe, ao redor do Lula, sabe? Olha, se não tem informação, diga que não tem informação. Uhum. Veja, a minha relação com o Congresso é a melhor possível. E eu não vou fazer simplesmente a política dando que se recebe, como alguns pensam. Eu vou fazer um acordo político de governabilidade para esse país. Eu tenho que governar esse país até dia 31 de dezembro de 2026. Eu quero entregar esse país pronto, esse país crescendo, o povo feliz, o povo ganhando mais, sabe, o povo mais otimista do que nunca, e eu tenho que compor as forças políticas que votem as coisas que nós queremos mandar para o Congresso, sabe, de interesse do Brasil. E eu não posso fazer relação com os democratas americanos, com os sociais-democratas alemães, tem que fazer com o Brasil. Então eu vou conversar com os partidos. E também eu não converso com o Centrão. O Centrão, para mim, é uma construção, sabe, teórica. O que existe são os partidos políticos. São pessoas e partidos. E eu vou conversar com os partidos, vou conversar com os presidentes do partido e vou tentar compor para que tenha tranquilidade nesse país. Eu estou convencido pelas conversas que eu tenho tido, inclusive com o presidente Lira e com o presidente Pacheco, do Senado e da Câmara,
de que as coisas vão ser votadas naturalmente de acordo com o tempo do Congresso Nacional. Não é de acordo com o meu tempo, é de acordo com o tempo dele. E a gente vai construir aquilo que o povo brasileiro precisa. Não é o Lula que precisa, não é o Haddad que precisa. O que nós estamos propondo são coisas que interessam ao povo brasileiro, ao povo que votou no PT, ao povo que votou contra o PT, ao povo que votou no fulano e que votou no Beltrano. É o povo brasileiro que está em conta e por isso nós vamos fazer as coisas corretas e por isso eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai aprovar as coisas que nós mandarmos para lá, dentro daquilo que eles compreendem que seja certo ou errado. Sim. Não é o que nós mandamos que é sempre certo. A gente manda para discutir e na discussão a gente encontra um denominador comum que atenda aos interesses desse país. O Congresso está voltando de recesso agora, né? Você tem assim, os próximos passos, assim, quer dizer, porque não tem uma data fixa de quando você quer realmente esse acordo, de certa maneira. Veja, eu tenho. Quais são os próximos passos? Eu tenho consciência que eu tenho que, agora que voltaram de férias, chamar os partidos outra vez para conversar e tentar estabelecer uma definição daquilo que eu quero propor aos partidos. Uhum. É importante saber que no acordo político, no regime presidencialista, é o presidente que propõe, não é o presidente que recebe a proposta. Então, eu vou ver, eu vou conversar com os partidos e aí eu vou fazer as mudanças que eu tenho que fazer. As pessoas já estão preocupadas com a sucessão do Procurador-Geral da República, já estão preocupadas com outro membro da Suprema Corte. Essa é uma coisa que é uma naturalidade. Ninguém nesse país, ninguém tem mais experiência de escolher procurador do que eu, porque já escolhi 3. Sabe? Então, eu vou escolher no momento certo, na hora certa, eu vou conversar com muita gente, vou ouvir muita gente, sabe? Vou atrás de informações de pessoas que eu penso, sabe? Vou discutir se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Tudo isso é um problema meu, que está dentro da minha cabeça, e quando eu tiver o nome, eu indico. É simples assim, sem ficar aquela aposta, vai escolher amanhã, vai escolher depois, é fulano, é Beltrano, ninguém tem que ficar tentando adivinhar. Eu vou escolher a pessoa que eu achar que é a melhor para os interesses do Brasil. Se der errado, paciência, mas eu vou tentar escolher o melhor. E quero conversar com muita gente, ouvir muita gente, porque eu acho que as pessoas precisam aprender a fazer bem para esse país. A gente não pode deixar de falar o seguinte, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre tive o mais profundo respeito pelo Ministério Público. Era uma das instituições que eu idolatrava nesse país. Depois dessa quadrilha que o Dallagnol montou, eu perdi muita confiança. Eu perdi porque é um bando de aloprados, ou seja, que acharam que poderiam tomar o poder, estava atacando todo mundo ao mesmo tempo, atacando o governo, atacando o Poder Executivo, atacando o Legislativo, atacando a Suprema Corte, atacando todo mundo. As empresas. Eles fizeram a sociedade brasileira refém durante muito tempo. Então, obviamente, que eu vou escolher com mais critério, com mais pente fino, para não cometer um erro. Eu não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo desse país. Alguém que goste do Brasil. Alguém que não faça denúncia falsa. Alguém que não levante falso sobre o outro. Porque quem denuncia uma denúncia falsa e depois não prova, deveria pagar as custas do processo. Porque assim a gente consegue fazer as pessoas serem mais honestas e decentes nas suas decisões. A gente viu recentemente, não só aqui, como você está citando, Lava Jato em diante, a maneira como foi feita, mas em outros países também, o abuso da lei, né, do aparelho judiciário para perseguir, né, para atacar pessoas com esse verniz da lei por trás e de justiça, quando na verdade era uma decisão política. Eu acho que mais grave do que a própria lei foi o fato de que a sociedade brasileira, ou uma grande parcela dela, foi cooptada pela mentira. Ou seja, se estabeleceu uma espécie de pacto que convenceu as quadrilhas, seja do Ministério Público, seja o juiz Moro, eles convenceram a sociedade de que tal coisa era verdade. E a sociedade embarcou através dos meios de comunicação. Era uma coisa unânime. Ou seja, você não tinha pessoas que tinham coragem de resistir. Tinha pessoas que eram tão importantes nesse país e viraram pó. Muitas empresas importantes se destruiu. Ou seja, você poderia punir a empresa. O diretor, mas pôr o diretor da empresa
mas não punir a empresa. Você causar quase 4 milhões de desemprego nesse país, você quase que aniquilar a indústria de engenharia desse país, a indústria de óleo e gás, em benefício de quem? Não foi do povo brasileiro. Não foi do povo. O resultado disso foi o maluco beleza que governou esse país durante 4 anos. O resultado disso foi o fascismo nesse país. Então, é importante dizer isso porque é preciso recuperar a democracia. A democracia é a coisa mais importante na história, sabe, da humanidade. Porque a democracia, ela pressupõe que você tem direito de fazer o debate, você tem direito de informação, direito de opinião, e aí vai ter uma decisão. Na hora que tiver a decisão, todos acatam aquela decisão que foi votada pela maioria. É assim, eu digo sempre o seguinte, a gente quando quiser comparar a democracia, você está em casa assistindo a gente e você fala, mas eu não entendo esse negócio de democracia. Democracia é o que acontece na sua casa. Quando você casa e você tem filhos, você começa a exercitar a democracia. Você tem que fazer concessão para sua mulher todo dia e ela tem que fazer concessão para você. Você tem que fazer para os seus filhos, ele tem que fazer para você. Porque se não houver essa cumplicidade, a família se destrói. A democracia é isso. Se não houver respeito às instituições, se não houver concessões entre as partes que governam o país, entre Estado, município e governo, o país se autodestrói. Então é importante apenas ter em conta, a democracia é extremamente importante, porque nela a sociedade pode participar, nela a sociedade pode falar mal, nela a sociedade pode dar sua opinião, coisa que no regime autoritário ela não pode dar. Uhum. O senhor está falando sobre as empresas, e a questão do desemprego, né, também é outra boa notícia, né? Caiu 0,8% em 8%, 1 milhão e 400 mil pessoas se empregaram nesse último trimestre. Quer dizer, e é uma preocupação, acho que talvez seja a maior preocupação sua, né? Essa questão das pessoas trabalhando, né? O show é porque, para mim, o emprego é a coisa mais extraordinária que pode acontecer na vida de um ser humano. O fato de você ter um emprego, você ir dormir toda noite com a certeza que você está trabalhando, que você vai passar o dia trabalhando e que no final do mês você vai receber um salário que vai permitir que você cuide da sua família, é a coisa mais sagrada. Ninguém quer viver de favor, as pessoas querem viver do seu salário. Por isso que o emprego é uma obsessão para mim. Sabe, o emprego é uma obsessão porque eu sei o que é emprego. Já fiquei uma vez 1 ano e meio parado, saí todo dia de manhã, 5 horas, para procurar emprego, voltava de tarde, cansado, sem, sabe, o emprego. Então o emprego é uma coisa muito importante e eu quero te dizer que é minha obsessão. A minha obsessão é garantir que todo mundo tem o direito de trabalhar. Como é gostoso a gente levantar de manhã sabendo que a gente tem um emprego. É muito bom. É uma coisa extraordinária e é por isso que eu estou feliz com esse número. Ainda é alto, ainda é alto, mas a gente vai reduzir, vai gerar mais emprego, vai gerar mais salário, vai gerar mais emprego e assim o país vai voltar a sorrir. Um setor que é muito rápido, porque uma das preocupações do senhor é a industrialização, né? A gente voltar a criar indústrias, criar emprego. Agora, um setor que traz empregos muito rápido é o turismo, né? E o turismo está com números muito bons, né? A gente rendeu o turismo internacional que veio para o Brasil 15 bilhões nesse primeiro semestre, números de antes de 2019, que a recuperação foi muito boa. Claro que você trocou o ministro agora, mas estou falando em relação ao Embratur, né? Que o trabalho do Marcelo Freixo, etc. A coisa está indo muito bem, quer dizer, e é um emprego muito rápido, né? Que você tem um restaurante, tem muito freguês, você tem que contratar alguém para mais garçom, mais gente na cozinha. Quer dizer, o turismo é uma preocupação também do senhor de tentar transformar o Brasil, porque lá atrás, Copa do Mundo, Olimpíada, que foram, né, eventos que foram conseguidos no seu governo, alavancou, de certa maneira, a imagem do Brasil, mas a gente não colheu tanto, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. O Brasil, quando nós criamos o Ministério do Turismo, que foi o companheiro Valfrido do Marziguias, do primeiro-ministro, foi uma coisa muito importante, porque nós construímos um Plano Nacional do Turismo que está sendo recuperado agora, um novo plano, pelo nosso ministro. Olha, o que acontece de fato é o seguinte, nós temos um grande turismo interno quando a economia está bem. Sabe, é muito gaúcho, é muito catarinense, é muito paulista viajando para o Nordeste, é muito nordestino viajando para o Sul, é muita gente viajando para o Norte, é muita gente do Norte viajando para cá. Existe um turismo interno muito grande. O que nós precisamos é discutir como baratear o preço da passagem de avião para o povo viajar.
porque está muito caro para viajar. Às vezes, para ir daqui, para ir de Brasília até São Paulo é mais caro do que daqui para Miami. Não é possível. Então, nós precisamos encontrar uma saída para reduzir os preços da passagem. A segunda coisa, para a gente atrair turista de fora, é a gente fazer divulgação do Brasil lá fora. Sabe, é preciso fazer propaganda das coisas bonitas, das coisas boas que o Brasil tem. Eu, uma vez, estava em Joanesburgo e estava assistindo um canal de televisão do Brasil, não vou dizer qual. E estava passando um programa que só tinha morte. Era bandido matando bandido. Aí quando eu falei, quem é que vai? Se o cara está com uma malinha pronta e está convencendo a noiva, nós vamos casar, meu amor, e vamos passar a lua de mel no Brasil. E aí ele vê um programa desse, ele corre para outro lugar. Então é o seguinte, as coisas ruins são verdade, elas acontecem também. Sim, mas não sei só mas isso, é né? importante, se a gente quiser atrair turismo, a gente não vai atrair dizendo que tem violência, que tem muita isso, que tem muito aquilo. Você vai atrair dizendo que tem coisas boas para a pessoa visitar aqui, que esse país tem democracia, que esse país tem uma culinária extraordinária, esse país tem uma cultura extraordinária, esse país tem música excepcional, esse país tem museu, tem floresta, tem praia de monte. Nós temos que dizer isso para convencer as pessoas a virem para cá e criar infraestrutura. Sabe? Nós vamos tentar estabelecer uma política de melhorar a infraestrutura do turismo, tanto interno quanto, sabe, externo, para convencer o pessoal a vir para cá. Veja, a pessoa que vem para cá, muitas vezes ele sai de Lisboa ou sai de qualquer outro estado, ele vem para São Paulo para depois voltar para o restante do país. Não. É preciso que a gente tenha lugar para essas pessoas pararem. Quem quiser ir para a Amazônia, vai direto para a Amazônia e fica na Amazônia. Quem quiser vir para o Rio, vem direto para o Rio. Sabe, não tem sentido o cara ir a São Paulo para depois voltar para Manaus. O cara ir a São Paulo para depois voltar para Belém. Sabe, não tem sentido. Então, nós precisamos ter em conta o seguinte: uma parte do sucesso do turismo depende da nossa responsabilidade enquanto governo, enquanto empresário do setor. É preciso ter uma rede hoteleira de qualidade, é preciso melhorar naquilo que for possível. Formação das pessoas. É porque o cara que faz turismo, ele quer um pouco de conforto. Claro. Você vê ele andando assim no avião de bermuda, todo cheio de mochila, mas ele não é um Zé Ninguém, ele quer ser tratado com respeito, ele quer ter um lugar para dormir decente, ele quer ter uma comida decente. O Shoa, é que as pessoas não sabem a riqueza da culinária desse país. Se você for a um estado como o Pará, a riqueza culinária do Pará é de uma exuberância. Pega Minas Gerais, pega a culinária de Minas Gerais, pega a culinária da Bahia. São estados que dão um exemplo ao mundo da diversidade, sabe, da qualidade da comida, da gostosura da comida. Eu, se pudesse um dia, eu esperava todo cara que desce no aeroporto dava um torresminho. Sabe aquele torresmo de barriga? Aquele que tem um pouquinho de carne. Sabe? Então, eu daria para o cara nunca mais querer sair do Brasil. O senhor, quando viaja pelo Brasil, podendo, gosta de comer a comida local? Sempre a comida local. Uhum. Veja, porque quando você viaja, você experimenta a comida local, senão você não conhece o país. Uhum. Então você não conhece o país. Sabe, mesmo fora eu gosto de comer, experimentar o que tem de especial em tal país. Eu já fui em restaurante popular na China, quando eu não era presidente. Você come muita coisa que você jamais imaginou comer. Eu fui ao México, eu comi grilo. Sério? Grilo frito. Eu jamais imaginei que tinha. Aí, de repente, o cara serve um pratinho com um monte de coisa lá, sabe, crocante, sabe? Não estava vivo, não estava cantando. Sabe? Eu jamais imaginei que alguém pudesse comer grilo. Sim. É como muita gente acha que, como é que você vai comer formiga, comer tanajura? Sim. Se você for para o Nordeste brasileiro, um lugar que eu mais tenho lembrança é de Campina Grande, é João Pessoa, você vai encontrar gente vendendo saquinho de tanajura como se fosse pipoca. Aí você come aquilo, um paulista, um gaúcho, sabe, talvez não goste, tenha nojo daquilo, mas nós... Sim, mas quem prova, o gosto é bom. Uma vez eu, no avião, eu comprei tripa de porco. Tem gente que ninguém sabia. Tinha um monte de gente no avião. A tripa de porco é extraordinária para você comer. Sim. Extraordinária. Quando ela está fritinha, você passa na farinha e come. Mas aí eu dei para todo mundo gostou. Aí quando eu falei que era tripa de porco, todo mundo achou horroroso, estava comendo tripa de porco. Mas, então, o Brasil é isso, o Brasil é muito diverso.
As pessoas precisam conhecer o Brasil. Eu acho que aqui internamente, eu falei com o ministro, ele vai apresentar um programa, ele vai tomar posse ainda oficialmente agora, e o que eu quero é que a gente apresente um programa para facilitar a viagem de aposentado, a viagem de trabalhadores, a viagem de empregada doméstica. Nós temos que baratear para as pessoas poderem viajar. Porque é isso que dá uma dimensão, sabe, de soberania, de nação ao nosso povo. É conhecer o nosso país. E os números já melhoraram. Até esse número, por exemplo, de 43 milhões de pessoas aqui no Brasil viajaram no primeiro semestre. 15% a mais do que no ano passado. Junho também foi extraordinário, foi um mês muito bom. Quer dizer, ainda com preços ainda altos, as pessoas estão voltando a viajar e conhecer o Brasil. Todo mundo gosta de viajar, o show. Todo mundo gosta. Se todo mundo pudesse, o Stuquinha, por exemplo, conhece o Stuquinha? Sim. O Stuquinha trabalha comigo. Se ele puder, todo sábado ele vai. Todo sábado ele vai aí, sabe, a lua. Ele gosta de ver estrela. Ele gosta de ficar fotografando estrela. Aonde tiver uma estrela, ele para. Tem hora que ele até quase manda parar o avião para ele fotografar a estrela. Sim. Mas então nós vamos fazer do turismo, eu diria, uma experiência aprimorada daquilo que nós já fizemos. Motivar muito o turismo interno. E nós precisamos brigar muito. Eu brigo com o Pimenta, não sei se você sabe, muito, porque eu acho que um país do tamanho do Brasil tem que ter uma TV internacional. Não é possível que a gente viaje o mundo, você não vê uma notícia do Brasil. Se você quiser ver uma notícia do Brasil, você vê pela Telesur, que é o canal da Venezuela. Sim. E um país do tamanho do Brasil que poderia mostrar a nossa diversidade, o que é o Pantanal, o que é... As praias do Nordeste. As praias do Nordeste. Foz do Iguaçu, na Amazônia, meu Deus, Rio de Janeiro. Pode mostrar tudo o que você quiser, então por que a gente não tem um canal? Eu já tentei da outra vez. A gente vai fazer. Não deu certo. Eu até tentei fazer um convênio com Portugal. Utilizar a TV portuguesa para a gente ter uma sociedade nela. Não mandou, mas eu acho que agora o companheiro Pimenta vai fazer um esforço especial e, se Deus quiser, a gente vai ter. É para mostrar a cara do Brasil lá fora. Não é para mostrar debate político, não é para mostrar o governo, não é para mostrar o Congresso. É para mostrar simplesmente o Brasil. Só isso. Mostra o Brasil como ele é. Despido, para as pessoas saberem o que significa os lençóis maranhenses. Extraordinário. O que significa o Delta da Parnaíba. Sabe? É muita coisa, né? Então tem coisas maravilhosas. Mesmo, sabe, na cidade, o que significa também a gastronomia em São Paulo, a diversidade. São Paulo é porque demais. São Paulo não tem uma comida paulista muito forte, é só o tutu. Tem do Brasil inteiro, né? Do mundo inteiro, na verdade, né, em São Paulo. Você come comida do mundo inteiro em São Paulo, né? Do mundo inteiro. Nós temos o Virada Paulista. Sim. Sabe, o Virada Paulista. O Bauru. Mas o problema de São Paulo é que São Paulo tem comida do mundo inteiro. Se você quiser comer chinês, se quiser comer francês, se quiser comer, sabe, indiana, se você quiser comer, sabe, do Afeganistão, você encontra em São Paulo. Então as pessoas precisam conhecer a atividade cultural de São Paulo, porque é uma coisa que muita gente não conhece. Então, eu acho que o Brasil precisa se mostrar ao mundo. O Brasil não é truculento. O Brasil é feliz. O Brasil é alegre. O Brasil é o único país do mundo que o povo conta piada sobre a sua própria desgraça. É verdade. O país é o único país do mundo em que o cara faz samba do seu sofrimento, gente. É extraordinário. E só nós que não valorizamos isso, só nós que nos achamos pequenos. Então eu estou assim, eu tô vivendo essa fase extraordinária. Eu adoro quando eu vejo na televisão alguém falar, o Lula tem sorte. Então é o seguinte, eu tenho muita sorte mesmo. Tenho muita sorte, e mais sorte vai ter o Brasil, de ter um cara com sorte governando esse país. Sabe, quem quiser urucubuca, quem quiser urucubaca, quem quiser, não é com Lula. Agora, se a pessoa quiser otimismo, se a pessoa quiser acreditar, ontem eu recebi a meninada premiada com medalha de ouro, teve um que foi o campeão de medalha de matemática, né? Internacional, cara. Você sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos ao Rio de Janeiro anunciar
uma faculdade de matemática. Pegar esses gênios que passaram nas Olimpíadas e deixar eles numa faculdade só para aprender matemática. Pegar esses gênios e dar a eles a oportunidade de virarem gênios de verdade. Mais ainda. Mais ainda, mais ainda. Nós estamos com muitos planos, viu? Nós estamos com muito plano. As pessoas vão perceber o que vai acontecer nesse país. Esse país, ele vai dar uma guinada. Eu quero que esse país volte a brincar, volte a sorrir. As pessoas não têm que brigar no trânsito. Você saiu no trânsito, tem, sabe, um congestionamento, você já fica xingando o cara que está na frente. Ora, você tem que ter paciência, cara. Relaxe. Presidente, sabe? a gente está tendo o privilégio dessa conversa já há algumas semanas já, mas a gente teve uma ideia, o Estúdio teve uma ideia de trazer mais gente para essa conversa, né? Porque tem gente pelo Brasil, às vezes eu estou viajando pelo aeroporto e as pessoas falam, poxa, você gostaria de perguntar uma coisa para o presidente, gostaria de falar uma coisinha com ele, e a gente realmente, poxa, por quê? Vamos abrir para todo mundo também poder participar de vários lugares do Brasil. A gente tem uma pergunta hoje, é a primeira vez, e a gente pretende fazer isso em outros programas também, de ter uma pessoa perguntando para o senhor diretamente um assunto. A gente vai ver daqui a pouquinho, vamos ver? O povo quer saber. Eu queria saber sobre as escolas, aquelas do tempo integral. Se elas vão continuar ou se vai ampliar mais escolas para nossas crianças, tá? Porque eu tenho 3 filhos e eu preciso sim das nossas escolas de tempo integral, tá bom? Obrigada. Espero que o Lula esteja respondendo a minha pergunta. Tchau. É assim que deve ser o povo. Olha a cara, olha a alegria. Não sei se a companheira assistiu ontem, mas ontem nós fizemos o lançamento da escola em tempo integral. Nós vamos investir 4 bilhões de reais, sabe, nesse momento. Vamos tentar fazer com que 25% das escolas sejam, sabe, de tempo integral. Vamos fazer parceria com os governadores e com os prefeitos, porque se a criança ficar o tempo inteiro dentro da escola, ela não só vai aprender as matérias, sabe, mas ela vai também praticar esporte, ela vai ter acesso à cultura, vai ter acesso à prática de esporte, a nadar, alguma coisa. Nós precisamos criar condições das crianças irem para a escola de forma prazerosa. Eu não sei se você, quando era criança, você ia para a escola de boa vontade ou de má vontade. Porque uma criança está para a escola, chega na escola, tranca-se dentro de uma sala, sabe, fica o tempo inteiro de cabeça, sabe, não tem sentido. Então é preciso que a criança levante de manhã e fale, mãe, pai, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a escola. Seja um prazer, sabe? né? Você sabe que quando nós criamos as Olimpíadas da Matemática, uma grande novidade é que a molecada queria ir para a escola de domingo para aprender matemática. Porque a gente tinha dado um computador para as crianças. O que essa menina, essa moça, sabe, está falando, essa cara que nós queremos do povo brasileiro. É que as coisas aconteçam de acordo com as necessidades da sociedade. A escola de tempo integral é uma realidade. É uma realidade. Ela pode ter certeza que ela veio para ficar e nós vamos fazer muitas escolas nesses próximos 3 anos, inaugurar a escola de tempo integral. Algumas escolas terão que ser reformuladas, outras terão que ser totalmente mudadas, porque nós queremos que a escola seja um encontro com a felicidade para uma criança. E uma tranquilidade para os pais, para a mãe e para o pai, que podem trabalhar também sabendo que o filho está lá na escola, está aprendendo, está se divertindo, está com os amigos, está com as professoras. A valorização dos professores é muito importante também. É muito importante. Acho que vocês, eu não sei se eu não ouvi, mas vocês colocaram o nome dessa moça que Renilde. falou. Renilde. Hein? Renilde. Viu, Renilde? O que nós queremos, na verdade, é o seguinte: não é possível você querer que um professor dê uma aula boa se ele está dentro de casa com necessidade porque ele ganha mal ou recebe mal, ou está com salário atrasado. É preciso que a gente tenha uma combinação de que o professor tem que ganhar um salário bom, é o professor que cuida do nosso filho, que educa os nossos filhos. Então, se você pagar um salário, você pode cobrar dele. O professor tem que entender e olhar o menino como se fosse seu próprio filho, cuidar com carinho, com amor. Às vezes não se preocupar apenas com a matéria, mas se preocupar, às vezes, se a criança tem algum problema, sabe, que não permite que ele vá bem. Sabe, então,
É esse cuidado, é mudar um pouco o comportamento da escola com o aluno. Por isso é que a gente acha que a comunidade tem que participar mais da escola. A comunidade tem que participar. O pai e a mãe têm que saber o que está acontecendo na escola, qual é a qualidade da refeição na escola, qual é a qualidade do lazer que as crianças têm. Porque esse mundo do futuro que nós queremos deixar, sabe, ele tem que ser bem adubado, bem plantado, bem regado, para que as pessoas possam saber que vão colher. E a escola de tempo integral é, efetivamente, uma coisa que vai mudar a vida de novas gerações nesse país. E voltar à qualidade. Eu estudei em escola pública numa época que realmente a escola pública ainda era muito boa, né? Depois foi piorando, que foi empurrando a classe média para a escola particular, né? Mas esse é o problema. Toda vez que a gente tentar universalizar um programa qualquer, você tem que saber, se você tem uma coisa que atende 10 e tem uma boa qualidade, se você aumenta para 20, ou você aumenta o recurso ou cai a qualidade. Sim. Se você aumenta para 1.000, então, quando se universalizou o ensino fundamental nesse país, ou seja, não se cuidou de colocar mais dinheiro para a educação, para que a gente pudesse construir coisas como foi construído em São Paulo, o CELS, que a Marta fez. Sim. Em que a criança entrava numa escola, tinha piscina, tinha quadra, tinha teatro, tinha computador. Então aquilo para a criança era um paraíso. Ir para a escola era uma coisa fantástica para a criança, não era uma tortura. Sabe, diferente meu da minha infância, que eu ainda sou do tempo da palmatória. Sério? Você tomou? Palmatória e regada na cabeça. Régua, aquela régua de 1 metro. Fez de madeira? Qualquer brincadeira que a gente fazia, tomava uma reguada na cabeça, a gente ficava... Então, como a gente evoluiu muito, a sociedade evoluiu. Então, cuidar da criança na escola, tornar a escola prazerosa é a nossa obrigação, a obrigação do Estado, governo federal, governo estadual, governo municipal, os professores e a própria família que mora na comunidade. O que nós precisamos é parar com a mania de achar que a responsabilidade é só de alguém. A responsabilidade pode ser mais de alguém, mas ela é também de todos nós. Sim, os pais têm que participar. Qual é a participação que eu tenho? Você que é pai, você já foi na escola do seu filho? Você já sabe qual é a qualidade da escola? Você já conversou com os professores? Você sabe o que ele almoça? Se você não faz isso, meu caro, você não sabe a situação que seu filho está vivendo. Então é importante acompanhar, sabe? Tem uma propaganda que diz o seguinte, do Duda Mendonça, Sim. Nosso saudoso Duda Mendonça, ser pai não é só participar, não é só ser pai, é importante participar. Me lembro. Então, a gente tem que participar da vida da comunidade da gente. Sabe, a escola é o lugar mais importante na comunidade. É lá que a gente vai dizer o que uma criança pode ser. Se ela será, sabe, uma criança que vai ser um gênio, sabe, quantos gênios a gente pode ter nesse país, quantas pessoas importantes podem ter formadas, pessoas que estão viajando para fora porque não têm oportunidade aqui dentro. Nós vamos garantir as oportunidades aqui dentro. Nós vamos formar os nossos gênios aqui. Então, eu só queria dizer, tenha certeza absoluta que quando chegar dezembro de 2026, eu quero conversar com vocês e vocês vão ter orgulho do país que vocês estarão recebendo. Presidente, para encerrar, né, essa conversa aí de hoje, a gente também, uma das boas notícias é que está nos prevendo um recorde de produção de carne no Brasil. 30 milhões de toneladas vão chegar de produção de carne no Brasil, um recorde incrível. A picanha vai ficar mais barata, mais gorda, né? Não, você falou em carne. O Brasil já é há muito tempo o primeiro produtor de proteína animal do planeta. Mas eu queria tocar num outro assunto que não é carne, eu queria falar do IBGE. Ah, sim. Eu pensei que você ia me perguntar, você não é me verdade. perguntou, então não, vamos eu mesmo vou me perguntar. Mas primeiro é o seguinte, não é aceitável, sabe, as pessoas tentarem criar uma imagem negativa de uma pessoa da qualificação do Márcio Postman. O Márcio Postman é um dos grandes intelectuais desse país. É um rapaz extremamente preparado, sabe? E esse rapaz, eu escolhi ele porque eu confio na capacidade intelectual dele. Ele é um pesquisador exímio. Agora, algumas pessoas que possivelmente, sabe, queriam ir para lá, ficam colocando dúvidas sobre a idoneidade do Márcio Postman. Eu queria dizer ao povo brasileiro que o Márcio Postman, se tiver 10 pessoas da mais alta 100% idônea nesse país, um é o Márcio Postman. Queria só dizer isso. E dizer o seguinte,
A Simone Tebet sabe que o Márcio Postman é o meu escolhido há muito tempo atrás e com toda clareza ela ponderou que era importante terminar o censo, fez o censo, terminou o censo, agora o Márcio Postman vai tomar posse como, sabe, presidente, como diretor do IBGE. É só isso. Mas os fascistas estão dizendo, mas ele vai manipular dado a favor do governo. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Quem tem uma história nesse país, como a que vocês me ajudaram a construir, não vai precisar de manipular dado para poder fazer as coisas nesse país. Quanto mais verdadeiros forem os dados, melhor para quem governa. Quem gosta de dados mentirosos, caiu fora. Quem gosta de mentira, caiu fora. Quem gosta de fake news, caiu fora. O que nós queremos são os dados do jeito que eles estão, como foi apurado com a maior clareza e a maior realidade. Por isso, eu quero dizer para você, Uchoa, o Márcio Postman é um homem 100% íntegro. E pensar diferente não é um problema. Você vê, a Simone Tebet tem uma cabeça, o Haddad tem outra cabeça, e os dois estão funcionando muito bem juntos. Ele não tem por que o Márcio Postman não se inserir nessa conversa de uma maneira... Não, e depois é o seguinte, ele é um técnico qualificado, que tem consciência política desse país, altamente respeitado intelectualmente. Ou seja, bom, qualquer pessoa que eu indicasse ia levantar a coisa. E eu quero só te dizer o seguinte, que a Simone não tem nada a ver com isso. A Simone é uma das coisas boas que aconteceu no meu governo. Ela é de muita qualidade, de muita seriedade e de muito compromisso com esse país. Portanto, se alguém tentaram até inventar briga, porque o Lula passou por cima da Simone, o Lula atropelou. Primeiro, o presidente nunca atropela. O presidente faz o que tem que fazer. Mas eu não atropelaria porque não é o meu jeito de fazer política. Eu converso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes for necessário para fazer as coisas e fazer bem certa de acordo com o conjunto das pessoas que trabalham comigo. E todo mundo sabe que eu penso assim. Eu não tenho política pessoal do Lula ou de ministro. A política é toda do governo. A política é toda do governo. Nós produzimos a política junta, nós anunciamos a política junta e nós fazemos ela juntos. É isso que vai acontecer. Por isso eu queria que o povo brasileiro se preparasse. Dia 11, nós vamos ao Rio de Janeiro lançar o PAC. Agora, antes do PAC, nós vamos a Belém fazer o grande encontro, o primeiro encontro que vai reunir os 8 chefes de Estado da América do Sul que tem floresta amazônica, mais os 2 Congos que tem grande floresta na África e mais um primeiro-ministro ou ministro da Indonésia que vem porque é o país que tem mais floresta na região asiática. Então, nós vamos fazer esse encontro para começar a elaborar uma proposta para a COP28, que será no final do ano nos Emirados Árabes. Vai participar muita gente, não é uma coisa só de governo, vai ter um encontro popular, mais de 5 mil pessoas estão participando, de tudo quanto é jeito, do movimento popular, de intelectuais, de cientistas, de pesquisadores, de ambientalistas, ou seja, é todo mundo dando palpite, para que depois a gente construa uma coisa que seja sólida para apresentar ao mundo. Nós vamos cuidar do nosso planeta. Esta é a mensagem. Nós vamos cuidar do nosso planeta. Quem não acredita que as coisas estão ficando feias, é só acompanhar o que está acontecendo no mundo. Chove muito onde não chovia, faz seca demais onde não fazia, faz calor demais onde só fazia frio, faz frio demais onde fazia calor. Ou seja, nós somos, enquanto seres humanos, a única espécie capaz de destruir o habitat que a gente mora. Então, como eu não quero destruir, porque eu já disse que eu quero viver 120 anos, eu vou tratar de cuidar do planeta Terra junto com vocês. E nós vamos estar junto com o presidente na terça-feira que vem, lá de Belém, no Pará, exatamente nessa cúpula da Amazônia, que a gente espera que traga um resultado muito bom para o Brasil, para o planeta todo de uma maneira geral. Valeu, pessoal. Muito obrigado por nos assistir.